muita gente que está descontente com a área em que atua, ou porque já não tem mais como crescer, ou porque precisa mesmo de novos desafios. Mas por onde começar? Quem traz algumas dicas pra gente é a coach Daniele Mendes. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Bom, essa mudança, até chegar nessa ideia da mudança, já é um processo longo, né? Porque muitas vezes a pessoa se acomoda naquela situação, tá incomodadinha lá dentro, mas ainda acaba tendo dificuldade de tomar essa decisão, né? Isso, porque o que acontece? Primeiro passo, quando a gente fala em transição de carreira, é a gente ter clareza de onde a gente quer ir. Por quê? Pode ser uma transição realmente de carreira, pode ser uma transição de profissão, ou pode ser uma transição para outra empresa, porque às vezes você não está contente com o seu chefe, não está contente mais com aquelas ideias da empresa. Então, o primeiro é analisar. Quando a gente fala, Dani, tem diferença a transição de carreira e de profissão? Tem. Por quê? O que seria a transição de carreira? Por exemplo, uma psicóloga que trabalhou muito tempo na área organizacional e ela está ali meio descontente, de saco cheio, e ela resolve que ela pode o quê? Atuar em clínicas ou dar palestras, treinamentos. Ou, por exemplo, um advogado. Ficou muito tempo, passou num concurso público e cansou. Cansou e agora quer voltar, quer atender em escritório. Então, isso é uma transição de carreira. No caso, a transição de profissão, que é esse desafio, é porque a pessoa fez um curso que ela não gostava muito, ou porque o pai queria, ou porque aquilo dava mais dinheiro. Então, a pessoa começa a analisar, fala, gente, eu não estou feliz aqui. Então, a primeira coisa, esse desafio, por que é um processo aí um pouquinho mais longo? É a pessoa primeiro se conhecer, entender por que ela quer fazer essa transição. E tem aquela coisa também da pessoa que às vezes tomou um susto, né? Foi demitida, aí não estava esperando e vai ser, obrigatoriamente, vai ter que fazer uma mudança. Uma transição. Nesse caso, o que é muito importante aproveitar? Para não entrar no mesmo barco ou para viver um pouco mais leve, mais feliz, mesmo que ela fale, nossa, mas ali eu estava bem. É olhar o que ela tem de bom. Quais são as paixões, quais são as suas habilidades, os seus pontos fortes, para daí você ir para um outro emprego ou então abrir um negócio, né? Que foi o meu caso quando eu fiz a minha transição de carreira. Então, a primeira coisa é aproveitar essa oportunidade. Às vezes, claro, né? Em momentos de crise, sempre pega a questão financeira, a pessoa fica desesperada. Mas qual que é a ideia nesse momento? É aproveitar, não levar talvez aquele susto ali, você de imediato, mas assim, aproveitar para ir trabalhar, para ir para uma outra área ou para uma profissão, para uma outra empresa, onde você se sinta bem, onde você goste, onde você pode colocar os seus pontos fortes em ação. Nessa hora é bom ter uma certa tranquilidade, né? Não ficar tomando medidas muito drásticas nem muito precipitadas. Perfeito. Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma pessoa que ela não foi demitida e ela quer fazer. Então, tem aquela pessoa que nunca gosta de correr muito risco, ela precisa de uma segurança. Nossa, eu só vou sair daqui se eu arrumar um outro trabalho onde eu possa ganhar o mesmo ou mais. Ou tem aquela pessoa meio afoita, que ela é meio assim, não, eu vou hoje, pronto, papo. Na verdade, não. Para as duas situações, o que eu trabalho sempre lá nos meus processos, né, de coach, mentoria de carreira, é fazer tudo com planejamento. Planejamento é a palavra principal. Por quê? Tanto aquele que gosta de correr risco como aquele que não, onde que pega é a questão financeira. Então, quando a gente fala em transição de carreira, essa tranquilidade que você fala é justamente por causa do dinheiro. Poxa, Dani, eu já tenho uma reserva financeira, então eu já vinha me preparando. Ok, aí é uma coisa. Não, Dani, eu tô de saco cheio agora, eu quero sair. Poxa, quanto tempo, o quanto eu tenho que economizar, o quanto eu tenho que fazer de reserva para fazer essa mudança de carreira, para fazer essa transição. Então, essa tranquilidade está diretamente. E daí, outra coisa. Gente, vai experimentando aos poucos, porque às vezes a pessoa fala, não aguento mais isso daqui, mas nem ela não sabe exatamente para onde ela quer ir. Então, assim, vai experimentando, vai fazendo um curso com aquela área que você acha que você vai se identificar. Então, um pouquinho de cada vez. Agora, Dani, para quem trabalha com carteira assinada, né, dentro das leis trabalhistas e tal, é legal pensar também na aposentadoria, né? Porque, assim, vamos supor que não vai trabalhar de novo com carteira assinada, mas, de repente, pagar, né, a previdência para conseguir ter a aposentadoria ali na frente, né? Com certeza. Essa parte é importantíssima e, novamente,
normalmente a gente fala do quê? De dinheiro, né, gente? Porque quando a gente está na profissão. Então, aí também entra a reserva. Porque, às vezes, você faz uma transição e, de imediato, o que acontece? Você não vai ganhar o mesmo salário que você ganhava. Principalmente se você dá uma reviravolta. Que, por exemplo, foi o meu caso. Trabalhava, né, num emprego fixo como jornalista há 17 anos, resolvi abrir o próprio negócio. Quando a gente abre o próprio negócio, a gente não tem lucro ali de imediato. Tem um tempo. Então, como que eu vou fazer? Se aquela reserva, ou se for um dinheiro, né, da parte quando você é demitido, ou que você já tinha. Então, você vai já o quê? Já juntando e colocando nessa previdência. É uma parte importantíssima, porque você estava acostumado com aquela carteira registrada, daí você vai para um lugar que você não tem. É mais aquele dinheirinho caindo todo mês. Então, como que você faz? De novo, a reserva, e daí às vezes você deposita lá. Ah, então tá, isso daqui eu vou guardar como se fosse um ano aí de aposentadoria, né? Então, é tanto a reserva para o momento quanto a reserva para o futuro. Agora você falou sobre a importância de procurar algo que se goste, né? Porque às vezes as pessoas ficam 10, 12, 15, 20 anos trabalhando numa mesma profissão ou numa mesma empresa ou fazendo o mesmo tipo de trabalho. Essa virada tem que ser vista como uma oportunidade, né? Não como algo que vai te massacrar e vai te deixar mal. Não, gente, a felicidade, o bem-estar, os seus valores têm que ser respeitados nesse novo momento. Então, o que acontece? A pessoa é olhar primeiro para dentro e falar, gente, no que eu sou boa? E o que eu posso levar desse meu trabalho que eu estava, ou dessa minha empresa, para essa nova profissão? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou abandonar tudo. Não, a gente já tem alguma coisa, nós temos uma história, nós temos ali um currículo, então eu não vou para essa outra profissão do zero. E aí é que está. Por que muita gente fica descontente? Porque daí ela vai lá, trabalha lá mais 1, 2 anos, daí ela fala, nossa, não era isso que eu queria. Ela também não insiste, não persiste. A transição de carreira tem muito isso. A consistência. Não imagine você que vai fazer uma transição de carreira, vai para um emprego novo, ou vai abrir um negócio e vai ali no início ser tudo muito simples. A transição de carreira é possível. Eu super indico, dentro desse planejamento, dessa clareza para onde você quer caminhar, mas, acima de tudo, você tem que o quê? Persistir. E uma coisa super importante também é que, às vezes, assim, tem algumas profissões que, até uma certa idade, você está mais apto para fazer, sei lá, uma carreira de modelo, alguma coisa assim, e depois você não vai poder mais. Então, se a pessoa não conseguiu se preparar para essa mudança, é legal também saber desapegar, né? Com certeza. Porque, às vezes, a pessoa é esse bloqueio, esse medo, essa crença assim, nossa, que eu ou só sei fazer isso, ou eu queria muito fazer aquilo e não dou para aquilo lá. Gente, todos nós temos potenciais, né? Todos nós podemos despertar esse melhor. Então, esse desapegar é muito importante no seguinte sentido, de não sofrer que você só dá para uma coisa ou dá para outra. Olha aí quantas pessoas, né, que a gente fala se reinventando, mudando. Só para dar um exemplo, esses dias eu atendi uma cliente, 17 anos de banco, gerente de banco, com um super salário. Ela falou, o que eu sei fazer? Para onde eu vou? E numa sessão, a gente trabalhando isso, o que ela tem de ponto positivo, ela descobriu que ela adorava ensinar quando ela era criança. Para onde que caminhou isso? Hoje ela pode dar consultoria financeira, ela pode ensinar as pessoas a mexerem com o dinheiro, ela pode o quê? Então, não é que ela não dá para mais nada, ela pode o quê? Aproveitar o que ela tem de bom e aplicar nesse novo momento. Nesse caso, dá até para pensar, né? O Lucas Penteado, que fala sobre felicidade com a gente toda semana, fala, lembra o que você gostava lá quando você era criança? O que você gostava de fazer? Então, dá para ser uma dica para a pessoa buscar lá atrás, né? Porque dela tem uma vida antes dessa, né? Com certeza. Nesse caso, ela relembrou que ela dava aula na garagem de casa, no quadro negro. Ela falou, nossa, eu nem sabia por quê. Muitos talentos da gente, muitas habilidades ficam adormecidas quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Exatamente. Bom, o pessoal te encontra nas redes sociais? Isso, Dani Mendes, _mentora. Legal. Obrigada, Dani. Mais eu que uma agradeço. vez.